Rick Mais Notícias. Nós vamos abrir o Rick Mais Notícias de hoje com um assunto que é um mimimi. Mas é mimimi com todos os M's e todos os Is. E por que o tema do mimimi na abertura do jornal? Porque será assim a eleição de 2018. Nós vamos adiantar o clima, o ambiente do pleito eleitoral, do nosso pleito, da nossa eleição geral deste ano de 2018. A personagem da vez é a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, do PCdoB. Essa semana mesmo, nós falamos sobre a Manuela aqui. Ela foi entrevistada pelo Roda Viva, da TV Cultura. Os demais candidatos, todos também estão falando lá nesta que é talvez a maior entre todas, assim, as entrevistas historicamente no país, né? O Roda Viva entrevista aí desde os anos 80 todos aqueles que postulam chegar ao Palácio do Planalto. Até aí, nada de surpreendente. Ocorre que os movimentos feministas, que são vinculados à esquerda, resolveram criar uma onda em cima da entrevista da Manuela Dávila. Conta essa história pra gente, Mark. Os movimentos feministas criaram um abaixo-assinado online pedindo que a TV Cultura marque uma nova entrevista com a pré-candidata Manuela Dávila do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Os movimentos consideraram que o comportamento dos entrevistadores foram machistas durante a sabatina dela no programa Roda Viva. A pré-candidata foi entrevistada na última segunda-feira e, de acordo com os movimentos feministas, a postura dos entrevistadores de interrompê-la 62 vezes é uma modalidade de sexismo conhecida como... Daniel, é um nome complicado. Menterrupting. Quando uma mulher é impedida de concluir seu raciocínio e sua fala e usada como instrumento de menosprezo e dominação. No texto, que justifica o abaixo-assinado, os movimentos repudiam a postura considerada desrespeitosa e machista e exige que a emissora marque um novo debate. O abaixo-assinado ainda pede uma retratação da TV Cultura, pois a reprodução do machismo e do desrespeito à mulher foi propaganda em rede nacional pública em uma sociedade com altíssimos índices de violência contra a mulher. Na bancada de entrevistadores, Frederico Dávila, diretor da Sociedade Rural Brasileira, Letícia Casado, jornalista da Folha de São Paulo, João Gabriel de Lima, colunista da revista Exame, Joel Pinheiro da Fonseca, economista e filósofo, e Vera Magalhães, colunista do jornal Estado de São Paulo e comentarista aqui da Jovem Pan, que publicou um vídeo na noite de ontem comentando o caso. A jornalista Vera Magalhães também comentou o fato da pré-candidata Manuela Dávila ter tido dificuldade de explicar a relação dela com o ex-presidente Lula. Em sua página no Facebook, a pré-candidata tem compartilhado as mensagens de pessoas que não se solidarizaram com o fato. A TV Cultura não se manifestou ainda sobre o assunto. O abaixo-assinado tinha, na noite de ontem, cerca de 50 mil assinaturas, Daniel. É mimimi do PCdoB, da deputada Manuela Dávila, desse movimento de esquerda que tenta imputar a uma entrevista a pecha de machismo. A deputada Manuela Dávila, eu já disse aqui, disse e repito, ela é muito sedutora, porque ela conseguiu passar uma espécie de embalagem bonita num discurso velho, ultrapassado, antigo. A deputada Manuela Dávila, por ser jovem, por ser bonita e por ser mulher, se aproveita da sua condição pessoal para gerar em torno de si aquilo que lhe contraria. Tem uma parte do Roda Viva em que a Vera Magalhães, a jornalista da Jovem Pan, perguntou para a Manuela se ela defendia a candidatura do Lula à presidência. E ela disse, eu defendo. Disse, então você defende a revogação da ficha limpa. Que a ficha limpa não deixa que condenado em segundo grau dispute a eleição. Não defendo a revogação. Eu, inclusive, votei a favor da lei. Tá, mas você tá defendendo pro Lula. E ela se perdeu toda. E a Vera Magalhães interrompeu a Manuela 3 ou 4 vezes durante a pergunta. Isso é entrevista jornalística. É a entrevista que nós fazemos aqui. E a Manuela Dávila vai acusar a Vera Magalhães de machismo? Que é mulher? Ou a Vera Magalhães é o quê?
é um brucutu do mato. A Vera Magalhães é mulher, como a Manuela é. A Manuela tá de mimimi. A eleição de 2018 será um saco nesse sentido. Porque vem cá, porque ela é mulher, ela não pode ser perguntada com força? Com virulência, inclusive. Poxa, vai presidir o Brasil. Você quer o quê? Que se passe pano? Para quem já acompanhou entrevistas e debates, por exemplo, na eleição presidencial dos Estados Unidos, então faz o quê? A eleição dos Estados Unidos, os jornalistas chegam a dar de dedo no rosto do candidato à presidência. As entrevistas com o Trump, na última eleição, elas são uma aula de jornalismo. Coloca o candidato contra a parede. E lá, era a crítica que se fazia à época, a CNN, por exemplo, era de que a CNN pegava leve demais com a Hillary Clinton. E pegava. E pegava leve. E ainda assim apertava a Hillary, comparado com o que se pratica em regra no Brasil. Então a candidata Manuela Dávila tá nesse mimimi, o movimento esquerdista do feminismo tá enchendo os patová da gente com essa conversa. Então a Manuela foi lá com uma camiseta escrita lute como uma garota, como uma menina, sei lá o que dizia na camiseta dela. Então lute como uma garota, vá lá, demonstre a sua luta e não aguenta ser interrompida numa entrevista de televisão. Vem criar interrupting. Não aguenta o tranco, não sabe brincar, não vai pro play, fica no AP jogando videogame. Ah, deputada Manuela, lhe conheço há quase 2 décadas. Nem combina contigo esse tipo de comportamento. Nem combina contigo. Aí, a eleição vai ser desse jeito. Teve uma hora também que a Vera falou sobre a Venezuela e perguntou o que ela achava da Venezuela também. Ela não mais gostou. Um momento que ela não gostou. Sim, a Manuela não quer ser perguntada. Daí ela vem com aquele negócio, nós temos que criar um sistema brasileiro, blá, 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 aquela sedução de um socialismo cor-de-rosa. Eu gosto quando pergunta economia pra eles. Vai fazer como se o país está quebrado? Veja, nós vamos fazer a nossa economia fraterna. Ué, mas... economia... E o dinheiro vem da onde, né? A economia da fraternidade. Com amor não se faz nada. Agora, uma coisa tem que ser dita mesmo. O Roda Viva, ele é um tradicional espaço de jornalistas perguntarem para os candidatos. Esse ruralista, que é um dos coordenadores do Jair Bolsonaro, não tinha nada que estar na bancada do programa. Aí a produção do programa errou. Não tinha mesmo. O que estava fazendo esse ruralista apoiador do Bolsonaro na bancada? Ele que vai cuidar da vida do Bolsonaro e deixe para os jornalistas que são profissionais que façam os questionamentos. Pra que levar lá o ruralista apoiador do Bolsonaro? Sem sentido, né? Não tem nenhum sentido. Nesse ponto eu concordo com a Vera Magalhães. Agora, a Manuela disse que não iria vetar a participação do sujeito, mas ficou de mimimi depois. Pensado, né? Exatamente, é tudo construído. Denis, até porque os marqueteiros que trabalham na área, conversei com 2 pelo menos, de grande porte aí, e eles falaram que acreditam que a campanha dela esteve muito feliz. Olha a repercussão que deu. Não estaríamos falando de Manuela Dávila aqui nesse jornal se não tivesse acontecido isso. Então, para eles foi muito boa essa exposição toda. E queria lembrar ao ouvinte que o Roda Viva sempre teve esse perfil, Denis. Errou quando colocou o cara lá dos ruralistas que apoia o Bolsonaro, mais o Frederico Dávila, mas pega a entrevista de 89 do Orestes Quércia, do Brizola, né? Coloca no YouTube. É isso mesmo, é enfrentamento. É ele chamando de mentiroso jornalista indo pra cima, é isso. Canalha, mentiroso. Mas vem cá, mimimi da Manuela, mimimi das feministas. Ah, vão achar uma pia de louça pra lavar. Já que essa história aí do... Ai, machismo. Isso é machismo. Machismo. Acha uma pia de louça bem suja pra lavar e há umas panelas, como dizia minha avó, pra ver se acha uma razão pra se incomodar. Ah, por favor, vamos deixar de mimimi. O movimento feminista ocupa um papel fundamental no debate público. Porque a mulher, ela necessariamente precisa ser tratada com igualdade. Você não pode diminuir a mulher na relação com o homem. Mas não é com esse tipo de bandeira
que se faz. Quando o ex-presidente Lula disse que gosta... Cadê as mulheres de grelo duro para me defender? Quando o Lula falou isso, não sou eu que tô falando, é o Lula, Terribas. Não adianta me olhar com essa cara. Foi o Lula que falou no microfone lá no palanque. Quando ele falou isso, cadê o movimento feminista para criticar o ex-presidente Lula? Aí não, porque daí é o Lula. Então, o movimento feminista brasileiro, com as honrosas exceções de sempre, não defende o direito da mulher. Defende o direito da esquerda usar da mulher para fazer o seu proselitismo ideológico. É esse o negócio. Terribas está horrorizado aqui. Vai brigar com o Lula. Eu fico imaginando agora as crianças no carro perguntando pro pai. Desde quando tem que ter mimimi com criança? Também não tem que ter. Falar em criança, outro dia eu tava aqui pra fazer o boletim do BOA, do jornalismo. Chegou a turma da PM. Da nossa tropa de elite. Sim. E todos os ouvintes deste jornal deixaram um abraço aqui para você, Terribas, e para o Marcos Souza. Disseram que o pessoal lá no BOP não perde uma edição do nosso jornal, então quero mandar um abraço grande a todos os policiais militares do BOP aqui do Paraná. Audiência 100%. E além do que, veio um soldado aqui, o cara era maior que a porta ali, o Marcos. Quando o cara entrou aqui, eu tava sentado nesse microfone para fazer o boletim, ele é maior que a porta. Pensa um armário. E chegou com um filho. E o filho todo fardado, um guri de 10 anos. Porque eu lembro o nome dele. Senhor, vem assim pra mim. Senhor, eu sou seu fã. Daí eu digo, que querido. Ele assim, e eu gostaria de pedir que o senhor olhasse o meu canal no YouTube. Eu falei, você tem um canal no YouTube? E ele disse, sim, senhor, eu tenho um canal no YouTube. E o que é o seu canal no YouTube? Senhor, eu dou dicas de segurança para crianças. Senhor. Aí eu digo, garoto. Aí tava todo fardadinho. Eu vi ele passou você ali. Viu aqui, eu vi, é genial. Genial. Então, mandar um abraço. Você vê a educação da criança, né? Mandar um abraço grande para todo o pessoal do BOP. O pessoal do BOP é sensacional. Que ouve esse jornal todos os dias. São sempre parceiros nossos aqui. O pessoal da PM também sempre vem aqui assistir o jornal. Não é que eles nunca aprendem um Guguzinho, né? Poderiam levar embora. Deveria, ele leva o Zico junto. Levar o Zico também. Deixa só a Wagner solta, porque a Wagner é muito linda e amorosa. Porque a Wagner presa não ia dar muito certo. Bom, é o seguinte. Os ouvintes, Mark, eles acham que é mimimi ou estão dando razão pra Manuela? Os ouvintes estavam um canarinho pistola ontem, hein? Os ouvintes estavam um canarinho pistola ontem. Com quem? Com o Neymar? Contigo. O que eu fiz? Estavam um pistolaço com você. Mas o que foi que eu fiz ontem? Você falou um negócio aí da intervenção militar e o pessoal ficou meio nervoso com você. Intervenção militar. Fala aí, Mark. O Marcos Silva diz aqui que lembra a entrevista do Enéas Carneiro pro Roda Viva, que é histórica também. A entrevista do Enéas, o Enéas foi colocado contra a parede também no Roda Viva e foi pra cima dos entrevistadores. O Roda Viva é um espaço democrático que o movimento feminista e a Manuela não souberam entender ainda. O que mais, Mark? O Léo Curitiba pergunta, quem é essa Manuela? A famosa quem? Quanto tem nas pesquisas de percentual? 1, 2. Quando pontua, né? A participação aqui também do Alfredo Og, do bairro Capão Raso aqui de Curitiba, dizendo que o jornal está de parabéns por ir contra o politicamente correto. A candidata só quer igualdade quando interessa, diz o Alfredo Og. O Emerson Braga dizendo que você teria que ter mandado achar um quintal para carpir, daí não seria machismo. Mas eu falei de propósito. Eu falei justamente para gerar o desconforto. Para que você perceba quando a fala ela tem uma característica que pode ser interpretada como machismo ou não. O que foi feito contra a Manuela não foi machismo. Não foi e jamais será. O nome daquilo ali foi entrevista jornalística. Se a deputada Manuela e o movimento feminista não aguentam a entrevista, aí é uma outra conversa. Mas não tem nada a ver com machismo.
E se há uma voz a defender a igualdade entre homens e mulheres na imprensa do Paraná, essa voz é a do microfone da Jovem Pan. Aqui não tem preconceito nenhum. É zero. Mas haverá quem diga que vai fazer um mimimi por aí. Diga lá, Mark. O Caio de Pinhais diz que a Manuela Dávila foi com uma camiseta escrito "Lute como uma menina" e sai chorando e reclamando porque não conseguiu um bom resultado. Ela está acostumada a debater com o seu público cativo. É isso aí. Veja, perceba, ela foi com uma camiseta "Lute como uma menina" e a luta ela não aguentou ser interrompida numa entrevista jornalística. O Cleverson de Tamandaré pergunta se você vê semelhanças entre a Manuela Dávila e a Gleisi Hoffmann. Não vejo. Não vejo semelhança alguma entre a Gleisi Hoffmann e a Manuela Dávila. Por uma questão de dimensão. Precisa-se fazer essa diferenciação. Não dá. A Manuela Dávila é uma menina, ela é jovem, é uma deputada estadual do Rio Grande do Sul, ela tem destaque, ela é muito forte politicamente no ambiente local. A senadora Gleisi Hoffmann, não. Ela é presidente nacional do PT. São espectros diferentes. Eu não posso comparar, por exemplo, não tenho condições de comparar o futebol da Alemanha com o da Coreia do Sul. Ah, mas a Coreia do Sul ganhou da Alemanha. Pois é, a Manuela pode ganhar da Gleisi numa disputa eleitoral, digamos assim. Pode, mas uma coisa é o tamanho. O tamanho da Alemanha, a história do futebol alemão, os títulos da Alemanha. A Alemanha é muito maior do que a Coreia do Sul no que toca ao futebol, não é? Não é, Mark? Sim. A Gleisi é muito maior do que a Manuela Dávila. Então essa comparação, ela é incabível. A Manuela será uma Gleisi? Espero que não. Espero que ela supere a senadora Gleisi, que ela seja melhor do que a Gleisi, que não é muito difícil. Mas que ela consiga superar. Hoje não dá para comparar. A senadora Gleisi tem outra dimensão no espectro político nacional. Daniel, o ouvinte Leandro, aqui de Curitiba, diz que não assistiu à entrevista e pergunta se teve algum ponto positivo. Eu acho que teve, nenhum ponto positivo. Manuela mostrou quem ela é, uma defensora do Lula, e as pessoas que votarem nela têm que saber disso. É isso aí. Ela está lá para fazer o jogo do PT. Ela não criticou o Lula em momento algum. Ela defendeu a soltura do Lula, um corrupto lavador de dinheiro. Para isso serviu a entrevista, a gente já sabe quem é a Manuela. Sabe outro ponto positivo que ninguém fala? Que ela falou positivo no sentido de mostrar quem ela é, obviamente. Ela se recusou a fazer censura pública a Stalin e Mao Tse Tung. São os dois ditadores chinês e soviético, né? Hoje a Rússia. Que mataram milhões de pessoas. Sim, o Stalin... E ela não censurou. O Stalin é um Hitler com requintes de crueldade. Ela não vai criticar o Stalin porque daí matava pela revolução, matava pela ideologia. A morte do Hitler, o Hitler matou o abjeto nazismo, como o abjeto fascismo. O abjeto nazismo matou por um discurso. O comunismo matou por outro discurso. Daí você doura a pílula. Você passa uma espécie de lustramóveis, assim, para fazer de conta, não, mas matou pela revolução, matou pelo ideal de igualdade. Quando você levava as pessoas aos gulags para morrerem de frio e de fome e de trabalho forçado no comunismo, aí não. Não, mas veja, eram inimigos da revolução. Aí os campos de concentração do nazismo, pau no nazismo. E tem que bater no nazismo. E tem que bater no comunismo, que matou milhões de pessoas. Mas aí o discurso da ideologia faz com que a gente aprenda no colégio de uma maneira diferente, né? Quem foi que aprendeu Gulag no colégio? Você ouvinte aí do outro lado do rádio. Teu professor de história abriu as páginas do livro negro do comunismo para te explicar o comunismo direito? Ou deu uma dourada na pílula? Não, mas o ideal de igualdade, tocou lá, sei lá, a Internacional Socialista, e aí chora todo mundo abraçado no fim da aula e canta pro Maduro. Faz alguma coisa assim? Não, né? Dani, aproveitar aqui para dar uma dica de leitura. Quem tiver sem livro, pegue, empreste. O Arquipélago Gulag, ele é do Alexander Solzhenitsyn. É excelente e mostra realmente o que aconteceu nessa parte nefasta da história do mundo. Aqui na live, muita gente participando. Uma delas é a Ana Paula Siqueira, dizendo que ela acha que a Manuela pensou que seria uma Ana Maria Braga entrevistando
no Roda Viva. Queria só perguntas levinhas, facinhas de responder. Eu me lembro que a ex-presidente Dilma Rousseff reclamou do programa da Ana Maria Braga. Reclamou da Patrícia Poeta, gente. Vocês lembram da presidente Dilma Rousseff reclamando de uma entrevista em que a Patrícia Poeta fez com ela? Cara, as pessoas reclamam da Patrícia Poeta. Patrícia Poeta. Imagina do ruralista. Então é assim, só pode levantar a bolinha. Se perguntar, daí não dá. A Elisandra Martins Duarte na live diz que ela sempre vê as entrevistas do Roda Viva e sempre tem algum convidado que se opõe ao entrevistado. Como vocês disseram, é uma entrevista, ou se não, coloca a mãe para fazer as perguntas lá para levantar a bola e só cortar, né? É isso aí. Mas esse mimimi pré-eleitoral vai se repetir na eleição em doses cavalares nas redes sociais. Se preparem, porque vai ser uma tormenta. O Facebook, que é uma rede social, eu não tenho, mas a rede social, assim, que tem o algoritmo mais inteligentinho, o que ele faz? Ele faz que o teu Face só te mostre coisas que você gosta. Ele filtra, tira pra fora aquilo que você refuta. Então você fica vivendo numa bolha, lá na bolha do Face, e acha que a realidade é a bolha do Face. E o Face não é a realidade. Então tem muitas pessoas que se contaminam loucamente com o Facebook e ficam num comportamento meio doentio no período eleitoral. E eu espero que essa eleição ela seja meio beirando o insuportável. E nós precisaremos tirar energia lá do dedinho do pé para fazer com que nós tiremos deste processo eleitoral algo que seja proveitoso nas urnas. É importante que a gente lembre que vamos eleger deputados estaduais, deputados federais e senadores. Por favor, consciência no voto. Lembra que o teu voto é dado ao partido também. Dá uma olhada na lista do partido daquele que você vai votar, porque você pode votar num e eleger outro, que você não quer. Então escolha o seu candidato a deputado estadual e a deputado federal com altivez, com grandeza. E acredite no DNIAN. A tua eleição para deputado estadual e deputado federal, elas são tão ou mais importantes, as duas eleições, do que a eleição de governador e presidente da República. Um presidente e um governador nada fazem sem a aprovação de projetos de lei no parlamento. Então presta atenção em quem você vai votar para deputado estadual e deputado federal. Essa bandalha que hoje ocupa boa parte da nossa Assembleia aqui, e sobretudo a Câmara Federal lá em Brasília, precisa ser brecada por todos nós. A eleição ao Senado, então, né, são duas vagas. O Requião é candidato à reeleição. A Gleice é candidata a deputada federal. São as duas vagas que estão em disputa, a cadeira da Gleice e a cadeira do Requião. E dê uma olhada nos suplentes. Quem serão os suplentes de Requião e Gleice? De Requião e dos demais candidatos ao Senado. Gleice vai concorrer a deputada federal. Deem uma olhada nos suplentes para saber se aconteceu alguma coisa, quem é que vai ocupar a cadeira. É tipo um vice. E são dois suplentes na vaga do Senado. Você sabe, por exemplo, quem é o atual suplente do Requião? Quem são os dois suplentes do Requião hoje? Pensou aí do outro lado do rádio? Não, né? Lembra, Mark? Acho que é o Chico Simeão. É o Chico Rico. Chico Rico, Francisco Simeão. Que era o dono da BSCO. E o outro é o Luiz Mussi, empresário da comunicação, inclusive. Luiz Mussi e Chico Rico são os suplentes de Roberto Requião. Sabe quem é o primeiro suplente do Álvaro Dias? João Malucelli. Joel Malucelli. Normalmente alguém bem rico, o primeiro suplente. Presta atenção. Alguém com bastante dinheiro é o primeiro suplente, que é quem paga a conta da campanha. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Preste atenção nessa notícia que nós vamos trazer agora no seu rádio. Carros oficiais. Conversamos tanto aqui sobre a situação da Câmara de Vereadores. Amanhã estará conosco neste microfone o vereador presidente do Legislativo Municipal de Curitiba, Serginho do Posto. Vou dizer de antemão que ele será interrompido na entrevista.
será interrompido. Vou deixar falar bastante e vou interromper, porque é da vida. Será que se uma mulher interromper demais um homem, daí é feminismo exacerbado? Como é que funciona isso? Não, aí pode. Ué, mas daí não é direitos iguais? Não, mas aí pode, Mark, entendeu? Então a gente vai falar de carros oficiais do Legislativo amanhã com o vereador Serginho do Posto, entre outros assuntos da Câmara Municipal. A nossa produção foi atrás de dados a respeito do uso de carros oficiais por órgãos públicos no Paraná. E o que se esbanja de dinheiro, se toca de dinheiro público fora, é algo espetacular. Preste atenção nesse levantamento. Olha só, Daniel, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de Contas andam na contramão da economia. Só nos últimos 2 anos, gastaram mais de 4 milhões e 600 mil reais. Eu vou repetir o valor para você não se confundir. 4 milhões e 600 mil reais na compra de carros novos. Juntos, os 3 órgãos compraram 82 veículos. 1.300 carros que servem à frota administrativa do governo do Paraná podem deixar de ser usados. O executivo aposta na utilização de aplicativos de transporte como o Uber, Cabify e o 99 Pop para que os órgãos públicos realizem serviços burocráticos. Segundo o secretário da Administração e Previdência, Fernando Guignoni, a expectativa é de uma economia de cerca de 3 milhões de reais por ano. Estamos imaginando que numa simulação pessimista nós vamos economizar pelo menos 35%, podendo chegar a mais de 50% também, dependendo da competitividade entre as empresas que venham a participar da nossa licitação. Agora, na contramão do governo, estão outros órgãos públicos aqui do estado. Juntos, Ministério Público, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça gastaram mais de 4 milhões de reais. A produção da RIC TV Record teve acesso aos números. No Ministério Público do Paraná, os contratos somam mais de 1 milhão com a aquisição de 20 carros. 1 milhão de reais os promotores do Paraná gastaram para adquirir 20 carros. No Tribunal de Contas do Estado, os contratos somam mais de 1 milhão e 700 mil reais com a compra de 21 carros. E o recordista na frota é o Tribunal de Justiça do Estado. Os contratos chegam a quase 1 milhão e 900 mil reais com a aquisição de 41 carros novos. Quando o assunto é carros oficiais, o Paraná é o líder de toda a região sul. Enquanto o Tribunal de Justiça do Paraná tem 372 veículos, o de Santa Catarina tem só 119. A frota lá 119 carros a menos. A frota lá é de 253 carros. E no Rio Grande do Sul, menos da metade do que se tem aqui no Paraná, são só 121 veículos. De acordo com o Tribunal de Justiça, o valor gasto só com a manutenção da frota de 2016 até maio desse ano foi superior a 2 milhões e 600 mil reais. Para Carlos Magno, vice-presidente do Conselho Regional de Economia, são valores altos pagos com dinheiro público. São órgãos que ainda mantêm essa cultura arraigada de um gasto exorbitante, um gasto sem se preocupar de onde ele provém e também não estão antenados, não estão sintonizados com o ambiente e o cenário econômico que nós vivemos atualmente. Em nota, o Ministério Público informou que os veículos oficiais são usados em várias cidades do estado. Já o Tribunal de Contas disse que os veículos são usados em fiscalizações no Paraná e que estuda alternativas de transporte, embora a maior parte dos deslocamentos é feita no interior do estado. Com relação ao Tribunal de Justiça, a assessoria de imprensa disse que entre os 372 veículos que compõem a frota, 88 foram comprados em 2011 e são usados pelos 120 desembargadores no desempenho da função pública. Desde então, não houve troca ou aquisição de novos veículos. Deni, a matéria está meio confusa, foi meio mal escrita aqui, mas só para reforçar para o ouvinte, então, os dados. O Ministério Público gasta 1 milhão com a aquisição de 20 carros, Tribunal de Contas 1 milhão e 700 mil com a compra de 21 carros e o Tribunal de Justiça tem 372 veículos, o tribunal que mais tem carros na região sul do país. Então imagine o seguinte, o Rio Grande do Sul tem mais comarcas do que o Paraná. O Rio Grande do Sul tem mais gente do que o Paraná. Tem mais gaúcho morando lá do que paranaense aqui. O estado é maior em população e em território. Tem 1/3 dos carros do Tribunal de Justiça do Paraná. Acho que comparar com Santa Catarina até é impróprio, porque Santa Catarina é um estado menor. Mas o Rio Grande do Sul é um estado maior do que o Paraná. Em população e em território.
pois o estado que é maior em população e em território tem 1/3 quase dos carros do que tem o TJ do Paraná. Outra coisa, esses veículos comprados pelo Tribunal de Contas... Mark, repita para mim, por favor, os dados do Tribunal de Contas. Eu tô com a calculadora aberta aqui. Vamos lá. Eu quero fazer um cálculo do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem contratos que somam mais de 1.700.000 reais com a compra de 21 carros. 1.700.000 dividido por 21. Isso. Cada carro do Tribunal de Contas custou 81 mil reais. Para fazer fiscalização, carro de 81 mil reais? De 81 mil? Carro para fazer fiscalização? Que carro? Carro dos Jetsons, vai voando. Carro para fazer fiscalização tem que ser carro popular. Carro de 30 mil. E comprado num volume desse, comprar 20 veículos de uma vez só, o preço sai mais barato do que você comprar um carro. Obviamente. Pelo menos, poderia ter havido a economia de metade desse valor. Pelo menos. O Ministério Público, que gosta de apontar o dedo aos demais poderes, porque é o fiscal da lei e é o órgão denunciador, o titular da ação penal pública, o Ministério Público gastou quanto, Marcos Souza? O Ministério Público, deixa eu pegar aqui o dado, o Ministério Público do Paraná gastou 1 milhão com a aquisição de 20 carros. Também é carro caro, viu? 1 milhão Com dividido 20 por 20. 50 mil custou o carro. Tá caro. Esse carro não é para procurador usar. E se for, tá errado também. Como está errado que desembargador tenha direito a carro. Desembargador não tinha que ter direito a carro, com o carro sendo pago pelo poder público. Cada desembargador que vai trabalhar com o seu veículo, com o seu pessoal. Que barbaridade. Por que esse privilégio? Por que carro para desembargador? Pior ainda, é carro para vereador. Carro para vereador é a barbaridade das barbaridades, das barbaridades, das barbaridades elevados ao potência 21. Carro para vereador. Amanhã o vereador Serginho do Posto, que prometeu no microfone da Jovem Pan que não renovaria o contrato sem um amplo debate público, renovou, faltou com a palavra. Faltou com a palavra. Amanhã o vereador Serginho do Posto estará aqui. Vai poder trazer a planilha dele, vai dizer quanto que gastou, quanto que não gastou, quais são as medidas moralizadoras que a presidência da Câmara alega que realizou. Estaremos desprendidos de qualquer tipo de preconceito. Vamos ouvir o Serginho aqui com toda a educação, como sempre foi. Vereador Serginho do Posto. Mas se há uma barbaridade, é você pagar aluguel de carro. É pior ainda. É pior ainda. É pior, porque veja, o Ministério Público gastou 1 milhão para ter os carros, para ser patrimônio público. E a Câmara, que gasta 800 mil de aluguel por ano? Aluguel! Aluguel de veículo. O preço quase do custo. Amanhã a gente vai ouvir a Câmara de Vereadores. Eles metem a mão no nosso dinheiro de um jeito que a gente nem percebe. Sabe aquela Bíblia? Vou falar agora para o motorista que tem o carro parcelado. Sabe aquela Bíblia que a gente recebe em casa? E todo mês tem que ir lá e pim, tem que pagar? Eu tenho uma, Denian. Vou falar aqui que eu tenho uma. E não é nem Bíblia agora, porque é virtual, né? Chega todo mês o boleto no e-mail. Pois é. Sabe Você a vê Bíblia? que quem vendeu cansou de imprimir boleto já. Sabe a Bíblia? É, exatamente. Seja no boleto ou seja no carnezão. Sabe aquela que tu paga? E que dói na gente, barbaridade? Pois é. O poder público vai lá e compra com o nosso dinheiro e tudo bem. Me perdoem os desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná, mas não há qualquer justificativa para que os senhores desembargadores tenham à disposição um carro. O tribunal tem que ter carro? Claro que tem. O tribunal precisa levar processo para lá e para cá, precisa fazer fiscalização, precisa carro público, necessariamente que sim, precisa de carro. Óbvio que tem, não estou dizendo que não tem que ter carro, claro que tem que ter carro. Mas carro para desembargador? Um para cada um? Para quê? Qual a justificativa de que um desembargador necessita de um veículo? Ah, mas aí tem que fazer uma viagem pelo tribunal.
aí viaja no carro do tribunal, se necessário for. Porque para ir de casa para o trabalho, para o tribunal e do tribunal para casa, cada um que vai com seu carro. Como nós vamos. Você não pegou seu carrão hoje, Terriba, cedo lá em Pinhais? Peguei meu carro e vim pra cá. Pois é, o Mark, você não faz assim? Todo mundo faz isso. Exatamente. Então, e se não tem carro, vai como? Vai de Uber? ônibus. Vai de Uber? Vai de Táxi. Cabify, Cabify. de táxi, de ônibus, do jeito que for. Tá errado. Como tá errado o carro para vereador, como tá errado o carro para procurador e promotor de justiça, como tá errado o carro para deputado, pago com dinheiro público. Tá tudo errado. Vai, Marco. Benê, eu só queria fazer um alerta aqui para as pessoas, porque a gente tá gastando tudo isso com carro para desembargador, para promotor. Ministério Público, que zela pelo dinheiro público, tá gastando 1 milhão em carro. Agora vai na delegacia perto da sua casa e pergunta se tá faltando viatura. Para aí na Polícia Militar, na Getúlio Vargas com a Marechal Floriano Peixoto, no quartel-geral da Polícia Militar, e pergunta pro cara que tá na porta se não tá faltando veículo lá, pra viatura rodar. Aí você faz a conta onde é preciso mais carro. Mas tem ouvinte aqui defendendo, Denian, dizendo que, final telefone 7772, o Antônio Reinaldo Baldan, dizendo que com um Gol, com 50 mil, se compra um Gol mediano e desembargador não pode andar de Gol. Mas por quê? Não sei, segundo ouvintes que não pode. Andar de Gol? Eu acho que pode andar com o carro que for, ué. Qual que é o problema de andar com o Gol? Segundo ouvintes que desembargador não pode andar de Gol. Pode andar só de quê? De BM, Mercedes e Audi. Deve ser, é. Ah, vamos parar com esse negócio. Cada desembargador que ande no seu carro e compra o Gol pra fazer o trabalho burocrático. Ué. Gente, vamos parar com esse... O Gol que é um mania... excelente carro, cara. Não, que mania que nós temos de achar que a gente precisa desse mundo do castelo, de que nós somos um império, de que o poder público tem que pagar o privilégio à corte. Deixa pra lá. Outro dia eu recebi pela enésima vez, e toda vez que eu recebo eu assisto. Um videozinho de uma jornalista que mostrou como é a vida pública dos deputados na Suécia. Você já recebeu esse vídeo umas 1000 vezes, né, Marco? Muito bom. E mostra lá o apartamento funcional do deputado. O deputado é obrigado a lavar e passar as suas próprias roupas. E melhor que esse vídeo ainda, é você ver como é que funciona a vida dos parlamentares britânicos. Lá é a monarquia mais consolidada do mundo. Monarquia mesmo, lá tem o castelo. E é natural você encontrar a primeira-ministra no metrô. Ela vai de metrô trabalhar às vezes. Então, ou seja, olha a diferença das coisas. É isso. Enquanto nós não vencermos essa cultura desse estamento burocrático, essa coisa tão própria da cultura política pública brasileira, a gente não vai para frente. É lamentável, absolutamente lamentável. Deixa eu só fazer nas mensagens que eu recebi aqui no meu WhatsApp. Primeiro eu quero agradecer ao Dr. Christian Sobania, me mandou uma mensagem, Marco, com a foto que a Manuela Dávila postou no dia seguinte à entrevista que concedeu ao Roda Viva. Ela tá com uma camiseta do Brasil escrito Gol! E aí lá no final tem um P e um E, golpe. Então a defesa que ela faz do PT e do Lula falam por si. A defesa dela e que se faz do PT. As duas defesas falam pelo próprio Lula. O professor Paulo Henrique diz que o livro aquele do Arquipélago Gulag, como é que é o nome do autor, Mark? Alexander, o meu russo tá descalibrado, ele tá corrigindo aí. Ele mandou aqui a pronúncia do russo. Alexander Solzhenitsyn é o autor do Arquipélago Gulag e ele indica o livro também para ser lido, O Livro Negro do Comunismo, que é um grande livro mesmo, vale a pena dar uma olhada para que a gente não seja enrolado sempre com essa historinha de que o comunismo matou porque faz o bem. Ah, olha só, você não concorda com a nossa ideologia, então eu vou te matar, porque daí fica tudo bem. Um dos maiores homofóbicos da história mundial era o Che Guevara. O Che Guevara matava gays porque eram homossexuais. E o Jean Willis usa roupa de Che Guevara. Esse país é um caco, velho. A gente tem uma capacidade de se suplantar nesse tipo de barbaridade.
É bom sublinhar aqui uma outra notícia que é importantíssima, a gente não pode deixar passar em branco. Hoje o Supremo Tribunal Federal pautou a possibilidade de volta do chamado imposto sindical. Isso é uma barbaridade. Por iniciativa do deputado federal Paulo Martins, aqui do Paraná, o imposto sindical foi posto em discussão na reforma trabalhista e foi aprovado. E o fim do imposto sindical é uma das grandes conquistas que o trabalhador teve com a reforma trabalhista. Porque até então, todos nós éramos obrigados a pagar um dia do nosso trabalho para o sindicato da nossa categoria. Você tem ideia disso? A imposição, o Estado metia a mão no nosso bolso para tirar o nosso dia de trabalho para dar para o sindicato. E isso foi aprovado na reforma trabalhista por iniciativa de um deputado do Paraná. Uma boa iniciativa, por isso que eu fiz o registro aqui do trabalho do Paulo Martins. Agora vai a discussão no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo está prontinho para devolver a obrigatoriedade do imposto. Prontinho. É mais uma vez o Supremo a infernizar a nossa vida. É hoje a discussão lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Intervalo. Diga, Mark. Não, é que tem ouvintes aqui, Daniel, uma participação boa aqui do André Pagnoncelli, de São José dos Pinhais, ele dizendo, vocês reclamam dos nossos monarcas, brincando com a situação, que não usam transporte público, mas eles usam sim. Olha os aviões da FAB pra cima e pra baixo. Bem lembrado, viu, André? Quando eles usam transporte público, eles usam o jatinho da FAB lá. Você também comentou do Paulo Martins, ele tá ouvindo aqui o jornal e disse o seguinte, tem que lembrar que tem manutenção dos carros, motorista dos carros, garagem dos carros, seguro dos carros, ou seja, isso é só o preço gasto para comprar. Tem o preço da manutenção toda, né? Não tem dúvida. A gente comentou essa semana, doutora Flávia Ode, de que a moeda de troca no presídio de Pinhais, onde estão presos os detentos da Lava Jato, é a mandita. Isso é muito coisa de gordo, cara. A primeira pergunta que nós faremos à doutora Flávia Ode na volta do intervalo é: a mandita pode ou não pode? A gente já volta. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, são 7 horas e 54 minutos. Agora vamos falar de saúde. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Ode. Doutora Flávia, bom dia. Bom dia. A mandita, o grau de veneno da mandita é qual de 0 a 10, assim? De 0 a 10, acho que é 9,5. Diz que é só gordurada, né? Aquela gordura hidrogenada, açúcar... e ainda tem aquela casquinha cheia de glúten. Cheia de glúten, frita. Muito bom. Doutora, hoje o tema é melatonina. Isso. O que é a melatonina? Então, a melatonina é conhecida como hormônio do sono. Na verdade, é um hormônio que nós produzimos na glândula hipófise e que ajuda a fazer um controle do nosso sono, a fazer com que o nosso sono seja melhor. Então, ele faz uma adequação do nosso sono. E a gente nota hoje que as pessoas têm muitos problemas de insônia, de estresse, e por isso acaba a melatonina sendo menos produzida. Né? A melatonina, ela é um hormônio necessário para a gente dormir bem? Seria isso? Exatamente. Ela faz essa modulação do sono. Então, ela faz com que a gente tenha um sono repousante, ou seja, que a gente passe por todas as fases do sono, inclusive aquele sono REM, que é o sono mais profundo, e que faz com que dentro desse sono a gente recupere o nosso organismo e inclusive produza os hormônios necessários, os hormônios bons, né? Os hormônios construtores, os hormônios da tireoide, os sexuais, diminui o cortisol, aumenta o hormônio do crescimento. E é um hormônio que a gente consegue hoje repor, né? Tem muita gente que usa antes de dormir, passa Exato. na pele, né? É assim, doutora? A maioria é via oral, pode ser sublingual ou via oral mesmo. E para ele funcionar, a pessoa tem que estar já em total escuridão. A melatonina acaba sendo, ela acaba não tendo ação se você tem luz. Então não adianta tomar e ficar com a luzinha do celular ou com a televisão. Ela precisa da escuridão para ela ser produzida.
né? E é muito interessante que ela modula muito bem o hormônio, o sono e todos esses hormônios. É por isso que a gente dorme melhor quando tá bem escurinho. Exato, perfeito. A gente dorme melhor porque daí esse hormônio é produzido, você tem essa sensação maior de descanso. Inclusive aquelas pessoas que acordam mais bem dispostas, geralmente elas têm uma produção boa de melatonina, porque a melatonina está ligada à produção de serotonina, que nos dá o bem-estar também, né? Essa coisa da qualquer luzinha é capaz de infernizar o sono da gente, Sim, é né? verdade. Às vezes que aquela luz da TV a cabo, da televisão, do controle remoto, aquilo já incomoda, né? Já incomoda. Então, quanto maior a escuridão, melhor. E a qualidade do sono está diretamente vinculada também à própria questão do emagrecimento, Está não é, sim. doutora? Existem já vários estudos que mostram que o dormir mal faz com que a gente perca menos peso e que a gente produza mais hormônios que aumentam a fome e que diminuem a velocidade do nosso metabolismo. Então é bem importante que a pessoa durma bem, não só para as funções do dia a dia, mas para se alimentar melhor e para emagrecer. Eu não sei se isso mudou, mas de uns tempos, de uns anos pra cá, primeiro se dizia assim, ó, a pessoa precisa dormir pelo menos umas 8 horas. Pois não, tem que ter 6 horas de sono. Tem uma matemática de número de horas que a pessoa precisa dormir ou isso depende muito de pessoa para pessoa? Tem uma pequena variação entre as pessoas. A gente fala que, no mínimo, o ideal seriam 6 horas, para que haja tempo de todas as fases do sono e que a pessoa se sinta renovada no dia seguinte. Mas eu vejo assim, que existem pessoas que falam, eu durmo 5 horas e estou bem. Então, a dica é a pessoa ver assim, se ela acorda ainda cansada, demora a despertar, tem aquele sono após o almoço, geralmente ela está dormindo menos do que ela deveria. Se a pessoa dorme 5, 6 horas, mas para ela o ritmo do dia não é atrapalhado, é sinal que para o metabolismo dela, para o organismo dela, tá ok. São as horas necessárias para ela se refazer. Bom, doutora, nesse sentido do acordar bem, tem alguma coisa, algum alimento, alguma coisa que a gente possa fazer para poder acordar melhor, acordar mais disposto? Existe sim. Independente da quantidade de sonos. O que a gente fala na noite anterior é da higiene do sono, né? Que os neurologistas também falam muito isso. Que é você, primeiro, tirar os eletrônicos do lado. Celular antes de dormir, de jeito nenhum. Antes de dormir. Evitar cafeína, alimentos com muito carboidrato, alimentos muito gordurosos que dificultem a digestão, usar alguns tipos de substâncias que são mais estimuladoras da própria melatonina, que são ricas numa substância que se chama triptofano, que está nas nozes, no cacau, no abacate, em alguns outros grãos, que podem ajudar nesse sono. E também, às vezes, muitas pessoas tomam chás, existem muitos chás que têm ações calmantes, né? Como de camomila, melissa, moringa, então isso também pode ser. Então comer chá preto não dá. Chá preto não, tudo que tenha muita cafeína. Então comer um chocolate ali antes de dormir, 80% cacau, 70% cacau, ajuda? Pode ajudar, mas o ideal é que a gente coma pelo menos assim umas 2 horas antes de dormir. Comer chocolate em qualquer hora do dia faz bem. Aí uma desculpa de comer chocolate. Mas não é o chocolate ao leite, o chocolate branco. Aquele chocolate que você falou que dói o dente, que é bom quando dói. Tão doce. O laca. Sabe que eu gosto daqueles bombons. Amandita com aqueles bombons redondos. Coca-Cola. Eu gosto de todos eles. Serenata de Amor, amo. Nossa. O Sonho de Valsa, tamo junto. O Ouro Branco. Amor Carioca, pode vir que tamo aí. Mas o Ouro Branco é demais, né? O Ouro Branco parece que foi Deus que fez, de tão bom que é. Mas você não come mais isso, né? Porque agora você tá super Não, magro, eu como, eu faz de conta que não, mas eu como. Doutora Flávia, muito obrigado pela presença. Tem vários mais uma ouvintes vez. aqui, vamos deixar só 2 pelo menos. Vocês falaram um monte de chocolate, aí deixa os ouvintes falar também. Tá. O Fábio Bonamigo e também o Bruno, eles dois perguntam a mesma coisa. Quem trabalha no terceiro turno, de madrugada, como é que faz? Aí é complicado, porque realmente o ciclo do sono acaba sendo interrompido. Então, durante o dia, quando eles podem dormir, o ideal é que eles tentem deixar da maneira mais silenciosa e mais escura possível, mas mesmo assim acaba tendo um prejuízo e muitas vezes eles podem fazer a reposição com o médico, alguma coisa, pensar em fazer uma reposição da melatonina num outro horário. Isso é um inferno mesmo, né? Porque as pessoas que precisam dormir durante o dia têm vida durante o dia. É obra, Exato, carro, é barulho. Não que é a faz com mesma que coisa, não é a mesma repouso. coisa, não é mesmo. E tem várias perguntas no mesmo sentido. Primeiro, se tem que tomar por muito tempo a melanina para fazer o efeito.
E se tem que aplicar na pele ou tem que tomar, Não, como é que compra isso? é via oral, hoje no Brasil tem que ser prescrito e feito em farmácia de manipulação. Fora do país tem várias marcas vendido como suplemento. E tem testes que dá para fazer se a pessoa tem algum tipo de deficiência, mas pode sim ser tomado sempre. Dá para tomar na boa, sim? Dá para tomar desde que tenha orientação médica, tem os exames, entendeu? Mas, não dá para sair tomando. Não dá para sair tomando porque pode. E tem pessoas que ficam com muito sono, né? Então tem que fazer uma dosagem. Se a pessoa tem uma dose adequada, geralmente não precisa. Tem que falar em muito sono. Tem muito antialérgico que dá um sono louco, né? Tem sim. Tem. Eu acho aquilo uma coisa linda. Quando, assim, quando tu toma aquele soninho do Fenergan, por exemplo, é uma... É um soninho bom, né? E daí você não precisa tomar o tarja preta. Muito bom, doutora Flávia, muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, até mais. Mark, valeu. Valeu, Denis, até Olha amanhã. só pra fechar, Terribas, só pra gente ter uma ideia da votação do dia, lá no Supremo Tribunal Federal, A gente não fez o bolão. E vamos fazer o bolão. Do julgamento da possível volta do imposto sindical, só para que a gente tenha uma informação do dano que seria o retorno desse tributo. O Brasil concentra 95% dos sindicatos do planeta. 95% de todos os sindicatos do mundo estão no Brasil, por causa do imposto sindical. Outra coisa, só no segundo governo Lula foram criados mais de 10 mil sindicatos. Você acha que é uma boa o imposto sindical? Se é bom para eles, é ruim para nós. Pois é. Bom, vamos lá, rapidinho. Ontem a Alemanha ficou, o Brasil passou, erramos aqui vários resultados, mas acertamos o do Brasil. Colômbia e Senegal hoje, 11 horas. Senegal eu acho que ganha fácil. Eu não acho. Eu acho que Senegal ganha. Eu acho que a Colômbia vai ganhar o jogo. Não, acho que Senegal ganha hoje. O que você acha, Mark? Eu acho que o Senegal ganha. Eu acho que a Colômbia vai ganhar. Japão e Polônia. Nossa, que jogo ruim. Japão. O Japão leva. Japão. Inglaterra e Bélgica. Aqui tá o problema, hein? Opa! Aqui é jogão. Que horas é esse jogo? 3 horas da tarde. Aqui é jogão. E esse jogo vale porque eles disputam quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo. Que grupo. jogo aqui é jogão. bom, hein? Porque é fato que Bélgica e Inglaterra já passaram. Não. Os dois estão com 6 pontos. Mas eles disputam o primeiro e o Só que segundo eles lugar, isso é disputam importante. qual é o primeiro ou o segundo lugar. Aqui Quem é que você acha que vai ganhar? Aqui eu acredito que a Bélgica leva. O que você acha, Mark? Inglaterra. Pois eu não tenho, sei lá, um empate. Um empate, tá. E aí, 3 horas também tem Panamá e Tunísia. Não, esse aqui é o fim da tabela, rapa do tacho. Vão ali só pra ver quem fica em último do grupo. Agora, sabe quem que tá reclamando que tá vendo o jogo sozinho? O Lula. O Lula. Ele falou no Twitter, a assessoria dele colocou no Twitter pro Trajano, que é aquele jornalista de São Paulo que tá trazendo as cartas do Lula sobre os jogos. Daí ele escreveu assim, ó: estou sentado na minha cela sozinho e não tenho TV a cabo, portanto você sabe como estou assistindo. Sem um amigo para discutir o jogo é muito sofrido. Reclamou Luiz Inácio. É assim, então tá bom. É só não cometer crime. Se não for corrupto e não lavar dinheiro, eu sei, Terribas, que tem que acabar. Só pra não deixar passar. Se não cometer corrupção e não lavar dinheiro, vai assistir com a galera o jogo. Aí é galera. É todo mundo. E o Brasil? Pum, tchau. O pessoal tá falando que é mentira aqui. É só entrar no Twitter do Lula. Lula Oficial. Lula pelo Brasil, um negócio assim. Vai lá.